Questão 6. Esboçar o gráfico dessa função g de x igual a módulo de x ao quadrado menos 1 menos módulo de x ao quadrado menos 4. Então, vamos lá. Né? A primeira providência é estudar aí o sinal desse módulo, né? O que vai ser o módulo de x ao quadrado menos 1? Vamos lá. Bom, isso vai ser x ao quadrado menos 1 se acontecer o seguinte, ó. Se o x ao quadrado menos 1 for maior ou igual a zero. X ao quadrado menos 1 maior ou igual a zero. Bom, x ao quadrado menos 1 maior ou igual a zero significa x ao quadrado maior ou igual a 1. Aí você extrai a raiz quadrada em ambos os membros, raiz quadrada de x ao quadrado maior ou igual a raiz quadrada de 1. A raiz quadrada de x ao quadrado, atenção, é módulo de x, não é módulo de x, maior ou igual a 1. Não funciona o corte, né? Só funciona o corte se a gente tem certeza que o x é positivo. Aí funciona o corte, mas a propriedade geral é essa aqui, tá? Então, o módulo de x maior ou igual a 1. Então, voltando para cá. O módulo de x ao quadrado menos 1 vai ser o próprio x ao quadrado menos 1 se o módulo de x for maior ou igual a 1. Que mais? E o módulo de x ao quadrado menos 1 vai ser menos x ao quadrado mais 1, se acontecer o contrário, né? Se o módulo de x for menor do que 1. Muito bem. Esse é o módulo de x ao quadrado menos 1. Agora, vamos pensar em módulo de x ao quadrado menos 4. Módulo de x ao quadrado menos 4. Módulo de x ao quadrado menos 4. O que vai ser isso? O próprio x ao quadrado menos 4, se acontecer o quê? Se o módulo de x for maior ou igual a 2, maior ou igual a... pela mesma linha de raciocínio que a gente fez aqui, tá? E depois vai ser menos x ao quadrado mais 4, se o módulo de x for menor do que 2. Pronto. Agora a gente tem condições de esboçar o gráfico daquela função. Veja bem, isso aqui está sugerindo que a gente deve considerar 3 casos, né? O caso em que o módulo de x é menor do que 1, depois o caso em que o módulo de x está variando entre 1 e 2, e por fim o caso em que o módulo de x é maior do que 2. Então vamos lá, primeiro caso. Que caso é esse? O caso em que o módulo de x é menor do que 1. Módulo de x menor do que 1. Vou repetir aqui a função g de x é igual a módulo de x ao quadrado menos 1 menos módulo de x ao quadrado menos 4. Então tá. Quem vai ser o g de x? Observe que eu estou no caso em que o módulo de x é menor do que 1. Se módulo de x é menor do que 1, o módulo de x ao quadrado menos 1 é o quê? É menos x ao quadrado mais 1. Então aqui vai ficar menos x ao quadrado mais 1. Menos. Agora vamos olhar para o módulo de x ao quadrado menos 4. E eu estou no caso em que o módulo de x é menor do que 1. Se módulo de x é menor do que 1, em particular, ele é menor do que 2. E se ele é menor do que 2, o módulo de x ao quadrado menos 4 é menos x ao quadrado mais 4. Então aqui é menos x ao quadrado mais 4. Um pouco mais, g de x vai ser igual a menos x ao quadrado mais 1. Resolvendo esse parênteses, menos vezes menos vai dar mais x ao quadrado. E aqui menos vezes mais, menos 4. Esse x ao quadrado com esse foi embora. O que sobrou? G de x igual a 1 menos 4, menos 3. Olha aí que beleza, ó, menos 3. Então, a função é constante se o módulo de x é menor do que 1. Mas olha só, módulo de x menor do que 1 significa que o x está variando entre menos 1 e 1. Então, ó, isso significa que o x varia entre menos 1 e 1. Menos 1 menor que x, que é menor do que 1. Então, essa função g de x igual a 3 só é válida aqui nesse intervalinho aqui, de menos 1 a 1. Bacana essa questão, hein? Aqui está o menos 1, aqui está o 1, e o 3 está aqui embaixo, ó, 3. Então, é isso aqui que a gente tem. Aqui. Ficou muito bom? Por
Por enquanto é isso aqui que a gente tem, ainda aqui com a bolinha aberta, né? Ainda aqui com a bolinha aberta, porque o menos 1 não faz parte. Depois nós vamos verificar que vai coincidir as duas partes do gráfico. Então, essa é a primeira parte. Vamos considerar agora a segunda parte? Para isso eu vou ter que apagar aqui, senão... O segundo caso agora. Segundo caso. Vamos lá. Segundo caso. Devo considerar agora o caso em que o módulo de x está entre 1 e 2. Então, você escreve assim, ó, 1 menor ou igual a módulo de x, que é menor do que 2. Menor ou igual a módulo de x, que é menor do que 2. Novamente, eu vou escrever a função g de x. G de x vai ser igual a quem? A módulo de x ao quadrado menos 1 menos x ao quadrado menos 4. Bom, vamos olhar para o módulo de x ao quadrado menos 1. Eu estou no caso em que o módulo de x é maior ou igual a 1. Módulo de x maior ou igual a 1. Se o módulo de x é maior ou igual a 1, o que vai acontecer com o módulo de x ao quadrado menos 1? É o próprio x ao quadrado menos 1. Então aqui vai ficar g de x igual a x ao quadrado menos 1 menos. Agora eu vou olhar para o módulo de x menos 4. Estou no caso em que o módulo de x é menor do que 2. Módulo de x menor do que 2, o módulo de x ao quadrado menos 4 é menos x ao quadrado mais 4. Menos x ao quadrado mais 4. Menos x ao quadrado mais 4. Então, um pouco mais, g de x vai ser igual a x ao quadrado menos 1. Aqui vai ficar menos vezes menos mais x ao quadrado e menos vezes mais, menos 4. Então, quem vai ser g de x aqui? Ó, g de x vai ser x ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado, menos 1, menos 4, menos 5. Opa, então nesse intervalo aí, a função g é uma função de segundo grau, né? Portanto, seu gráfico é uma parábola de concavidade voltada para cima, porque o a é positivo, né? Aquelas coisas todas. Mas vamos ver qual é o intervalo de variação de x? Aqui a gente tem intervalo de variação de módulo de x. E o x está variando de onde a onde? Então, vamos fazer o seguinte, ó. O que vai ser o menos 1 menor ou igual a módulo de x, que é menor do que 2? O que a gente tem aqui é uma inequação simultânea. Eu tenho aqui o que deve acontecer. O módulo de x, menos 1 não, porque tem que ser 1, né? 1, né? O módulo de x tem que ser maior ou igual a 1 e, ao mesmo tempo, o módulo de x deve ser menor do que 2. Módulo de x maior ou igual a 1 significa o x maior ou igual a 1 ou menor ou igual a menos 1. Já vou fazer aqui as interseções, tá? Ó. Aqui vai estar o menos 1. Aqui vai estar o 1. Estou usando propriedade dos módulos. Módulo de x maior ou igual a 1 significa x menor ou igual a menos 1 ou x maior ou igual a 1. Aqui. Agora vamos olhar para cá, ó. Módulo de x, então aqui a gente tem x menor ou igual a menos 1 ou x maior ou igual a 1. Módulo de x menor do que 2 significa que o x está variando entre menos 2 e 2. Menos 2 menor que x, que é menor do que 2. Então vem para cá. Vamos colocar o menos 2 agora com a bolinha aberta, né? O menos 2 aqui. E aqui o 2 com a bolinha aberta. Pronto, tem que estar variando nesse intervalo. O que eles têm em comum? Dois pedacinhos, né? De menos 2 a menos 1. De menos 2 a menos 1. Esse aqui. E depois de 1 até o 2 aberto. Olha que beleza. Então, essa parábola aqui, é válida nos intervalos de menos 2 a menos 1 e depois de 1 a 2, né? Então, aqui vai estar o menos 2. Ó. O menos 2, aqui está o menos 1, aqui está o 1, aqui vai estar o 2. Já vamos substituir x aqui por menos 2 para ver o que vai dar? Ó. Menos 2 ao quadrado dá 4, vezes 2, 8. 8 menos 5, 3. Opa, então vai vir aqui em cima, né? Aqui vai estar o 3. Ah, vai dar uma parábola assim. Depois, ó, observe se x for menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1, né? 2 vezes 1 dá 2, menos 5, menos 3. Vai vir aqui também, tá? E se x for 2? X for 2, ó. 2 ao quadrado dá 4 vezes 2, 8, menos 5, 3. Vai vir aqui também.
tá? Só que é o seguinte, via de regra, aqui é uma bolinha aberta. Por que uma bolinha aberta? Porque o menos 2 não faz parte. Aqui é 1, uma bolinha fechada. Tá? Aí coincide aqui, né? Depois o 1 novamente que vem aqui, ó. E o 2 lá em cima, uma bolinha aberta. Via de regra é isso. Depois a gente vai ver que os gráficos vão coincidir. Aí a parábola, nossa senhora, nós traçar aqui que vai ser o problema. Tá mais ou menos, pessoal. Aí. Continuando, terceiro caso. Terceiro caso aí pra gente finalizar, né? Vamos lá. Terceiro caso. Devemos considerar agora o módulo de x maior ou igual a 2. Muito bem. Então, novamente, eu vou escrever minha função aqui, g de x. G de x é igual a módulo de x ao quadrado menos 1 menos módulo de x ao quadrado menos 4. Inicialmente, vamos olhar para o módulo de x ao quadrado menos 1. Módulo de x ao quadrado menos 1, eu estou considerando o caso em que o módulo de x é maior ou igual a 2. Se o módulo de x é maior ou igual a 2, em particular, ele é maior ou igual a 1. Sendo maior ou igual a 1, o módulo de x ao quadrado menos 1 é quem? É x ao quadrado menos 1. Então, aqui vai ficar g de x igual a x ao quadrado menos 1 menos. Agora, eu vou olhar para o módulo de x ao quadrado menos 4. No caso em que o módulo de x é maior ou igual a 2. Módulo de x maior ou igual a 2, módulo de x ao quadrado menos 4 é o próprio x ao quadrado menos 4. Vamos colocar um parênteses aqui, ó. X ao quadrado menos 4. Pouco mais, agora a gente resolve esse parênteses aí, né? G de x vai ser x ao quadrado menos 1. Aqui vai ficar menos x ao quadrado, menos vezes menos, mais 4. Então, x ao quadrado vai embora com esse. G de x, então, é igual a menos 1 mais 4, 3. Olha que beleza. A função é constante igual a 3 nesse universo. No universo em que o módulo de x é maior ou igual a 2. Mas se o módulo de x é maior ou igual a 2, significa que o x está variando, significa que o x é menor ou igual a menos 2 ou maior ou igual a 2. X menor ou igual a menos 2 ou x maior ou igual a 2. É exatamente a parte do gráfico que está faltando, né? Daqui para cá e daqui para cá. E observe que a função vai ser constante igual a 3. E aí esse pontinho a gente vai fechar, né? Porque vai coincidir aqui. No caso aqui o x é menos 2. Aí vem para cá. Depois aqui também vai fechar, ó. Vem para cá. Maior ou igual a 2, menor ou igual a menos 2. Questão de altíssimo nível. É isso aí, pessoal.